Amém, irmãos, Pai do Senhor. A palavra do dia está no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 28. Jeremias 5, 28. A palavra diz assim: engordando-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos, não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. É uma advertência de Deus para as pessoas que pensam somente nele. Isso aqui é o significado dessa palavra, é isso. Pessoas que pensam somente neles e não julgam o caos dos outros, inclusive dos necessitados. Todo o projeto de Deus na igreja é que a igreja se organizasse para que não existisse dentro dela pessoas que tivessem necessidade das coisas. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, logo que essa igreja apostólica surgiu, você vai ver que diz que não tinha necessidade alguma, porque as pessoas vendiam as propriedades, colocavam os pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam entre as pessoas, as viúvas, que não tinha aposentadoria na época, viúvas, órfãos. É muita necessidade. Hoje eu tenho aqui uma menina que eu crio, e eu vejo ela chamando a minha esposa de mãe. Mãe, me dá isso assim, mãe, me dá aquilo. E tudo que a criação dela é como se ela tivesse numa casa, tivesse nascido aqui. O que eu comprar para minha neta, eu compro para ela. Eu trato ela bem, ela vive com o bucho cheio, bem trajadinha, limpinha, sem doença, deitada na caminha dela. E quando você vai olhar, a mãe era uma pessoa sem rumo, porque a pessoa que é viciada em entorpecente, ele não gosta nem dele mesmo. E essa criança ficou praticamente abandonada e doente quando eu peguei para criar. Era cheia de pereba, cheia de enfermidade, que as fraldas estavam molhadas. E pegou muita assadura, como a gente diz, na pele, vivia muito doente. E hoje com leite, na hora que quer, ainda exige: eu quero meu leite, eu quero meu mingau. E aí a gente fica olhando, alguém pode chamar de besta, a pessoa cria um filho assim. Muitos podem dizer o que quiser dizer, só que olhando para a palavra de Deus, quem cuida de uma viúva, cuida de um órfão. Hoje a minha sogra está pertinho da minha casa e eu mando a minha esposa cuidar, compra as coisas, divido com ela. Ela é viúva e velhinha. E se não fosse minha sogra, fosse apenas um morador qualquer, eu não ia fazer isso só porque é meu parente, não. É porque a pessoa que não serve. Uma vez eu vi um calendário do pessoal do Abraão, quando eles tinham uma loja em Cruzeiro há muitos anos atrás, e meu pai era cliente dele, e tinha um calendário onde tinha uma frase dizendo assim: aquele que não vive para servir, parece que era assim, aquele que não vive para servir não presta para viver. Mas é mais ou menos por aí. E é um mandamento de Deus que nós cuidemos uns dos outros, que nós tenhamos um coração sempre bom. Tudo que nós entesoura lá no céu. Uma vez Jesus disse assim para as pessoas pregando, disse: não ajunteis tesouro na terra, onde nem porque aqui a ferrugem come e os ladrões roubam, e assalto e roubo. Ajuntei tesouro no céu, onde nem o ladrão rouba, nem a ferrugem come, nem a traça, nem nada.
E depois de muitos anos, eu ouvi uma pessoa dizendo que tinha um camarada que vendia terreno no céu. Eu entrei até em defesa desse pastor que disseram isso, dessa entidade, dessa igreja, porque eu achei que pode ter sido um mal entendido das pessoas, porque vender mesmo terreno, o cara ainda brincar, dizer que aquele de esquina tinha muito valor. Eu não creio que o pastor tem cara de pau para dizer isso, não. Agora, que está na Bíblia que a gente tem que juntar tesouro no céu, tem. E aí eu faço uma pergunta: onde é que está o Pix do céu? Onde é que está a conta bancária do céu? Está na Caixa Econômica, está no Bradesco, no Banco do Brasil, onde é que está? No Santander, no Crefisa? Não tem não, nem uma conta, nem um Pix, não. O tesouro que Deus fala é porque a palavra de Deus tem que ser interpretada. É que o camarada serve a Deus e faz bondade na terra. É isso que ele quis dizer. É simplesmente isso. O camarada serve a Deus e faz bondade. Isso vai entesourando lá no céu, para ele ser julgado por essas obras. É por isso que no livro de Apocalipse diz: bem-aventurado é os que morrem em Cristo, e as suas obras seguem ele, fica na terra, mas ele entesourado, para quando for dia de juízo ele ser julgado por ela. Nenhuma obra que nós faz está esquecido diante de Deus, está tudo no computador de Deus. Cada copo d'água, diz que um copo d'água dado para um pregador que anda pregando, está lá. Você vai receber essa ação desse copo d'água. Por isso que Jesus disse para os jovens: pega tudo que tu tem na terra e vende. Agora aqui é onde nós vamos entender tudo, nós vamos entender agora. Vende o que tu tem, divide com a pobreza. Depois segue-me, que eu te dou um tesouro no céu. Olha esse tesouro que tu tem aí na terra, isso não presta não, aqui é da terra, dá isso para os pobres, para os necessitados. E segue-me, que eu te dou um tesouro no céu. Jesus manda o Zaqueu descer da planta depressa. Diz: Zaqueu, desce dessa planta depressa, que hoje eu vou pousar na tua casa. O Zaqueu desce. Jesus chega na casa de Zaqueu e não fala de salvação, não diz: Zaqueu, desce daí que eu vou te salvar. Não. Pode ler a história de Zaqueu no livro de Lucas, que bem em capítulo 19. Jesus não diz: Zaqueu, desce daí que eu vou te dar uma salvação, que eu cheguei para te salvar, não. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Pode ser que você vá na casa de Deus, pode ser que ele pouse na casa e não aconteça nada, dependendo da sua ação. Você pode orar, talvez, muitos tempos, talvez não acontece nada, porque ele diz: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Então significa que se você não se preparar desse jeito, a sua oração não serve de nada. A mesma coisa que você pode dizer: aqui em casa está em Bíblia, eu sei que Deus está aqui, eu oro, eu vou na igreja, tudo bem, eu concordo. Mas será que você tem um tesouro no céu? Porque Zaqueu, desce daí que hoje eu vou pousar na tua casa. Chega lá, naturalmente tem coisa que a Bíblia não relata tintim por tintim, como dizia a minha mãe. Mas o Zaqueu deu água para lavar os pés, deu vinho, deu pão de cada dia, botou na mesa, tratou todo mundo com carinho. Mas Jesus não fala de salvação. Na hora que o Zaqueu diz: mestre, eu estou arrependido, bom, agora aí vai começar. Agora vai começar o projeto de salvação. Por isso que o livro de Atos volta. Se você pegar a Bíblia em 2 lugares, nós vamos ver uma coisa engraçada. O livro de João, capítulo 8, os judeus brigando com Jesus, discutindo, dizendo: tá vendo? É por isso que a gente diz que ele tem demônio. Jesus disse: eu não tenho demônio. Eu honro meu pai e vocês sim. Agora vocês honram o pai de vocês. Aí João 8,44. Porque desde o princípio ele nunca se firmou na verdade.
E quando ele está mentindo, fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso, o pai da mentira. E vocês adoram ele. Mas eu não, eu estou falando para vocês a verdade, vocês não escutam. Então os pessoal estão discutindo muito. Lá no livro de Atos 2, eles já estão diferentes, eles estão chorando. A Bíblia diz, compungiram-se o coração, Atos 2:37. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Agora já estou arrependido, agora já está no projeto de salvação. Disse-lhe Pedro no 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Zaqueu diz assim, mestre, eu sei que sou ladrão. Ele está arrependido, já está começando um processo de salvação. Eu sei que tenho roubado das pessoas, mas o que eu tirei eu vou dar 4 vezes. Vou dar o que eu tirei, eu vou dar 3 vezes, mais 4 vezes. E amanhã mesmo eu vou partir a metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E Jesus diz, hoje a salvação chegou nessa casa, tá vendo, irmão? Ele não falou de salvação quando chamou ele, chamou para dormir na casa dele. É por isso que essa noite eu pregava para vocês, aqueles que estão no áudio aqui, eu pregava para vocês e dizendo assim, livro de 1 Reis, capítulo 11, idolatria de Salomão e ira de Deus contra ele. E aí, nessa pregação, eu fui e falei para vocês, que quando Deus de Salomão pede o que quiseres, eu te dou. Ele não pediu salvação, ele pediu sabedoria. Então você escolhe ser rico nessa vida, ser sabido nessa vida, e a outra? E a outra vida? Cadê quem disse eu quero ser salvo, Senhor? Eu quero que um dia que eu morrer, o Senhor nunca deixe eu cair em tentação. Aí o cara casa com 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, foi as mulheres que incentivaram ele a adorar outros deuses. Então o cara não pediu salvação, não pediu riqueza, a riqueza ele teve. É a mesma coisa que o Zaqueu disse, mexe, amanhã eu vou dividir isso que eu tenho, não quero mais essa riqueza velha, mal adquirida, não, vou dar para os pobres. Ele foi e disse, hoje a salvação chegou dessa casa. Enquanto você não aprender a ser bom para Deus, para a igreja, para os irmãos, você não tem projeto de salvação não. Mais uma vez vou falar sobre cesta básica. Ontem eu levei mais um pouquinho para a mão direita ver o que a esquerda faz, não. Estou só dizendo que é necessário para fazer o sacolão, para dar para quem precisa, não é para mim não. Agora se eu estiver dizendo, você estraga comida, bota sacolão lá que eu preciso, dava para você dizer. Alguns diziam eu levo, que é meu pastor, outros diziam não, mas mesmo por ser pastor não é obrigado a gente sustentar ele não. E eu não quero nem nada, nem trificar nas coisas, a não ser no dia que eu levo e boto lá. Isso aí é dado para quem precisa, mais do que nós. É muito bom quando você está doente, que alguém cuida de você, quando você topa uma pessoa boa, um deputado que cuida, você diz, rapaz, fulano de tal foi bom para mim. É muito bom quando você está na pior, quando chega gente junto, quando Deus lhe dá uma bênção, é bom demais. Então retribua aquilo que Deus lhe deu. O dízimo a gente entrega por ser alegre, não é porque seja uma obrigação. Meu Deus, muito obrigado. Se não fosse o Senhor, eu não era crente, eu não era aposentado. Eu vou dizer uma coisa para você e vou parar de pregar. Existe pessoa hoje, até na nossa igreja, que hoje nunca no mundo se empregava, no mundo de hoje. Estou falando de empregado permanente. Permanente. No mundo de hoje, nunca. Porque até para varrer uma rua é necessário o camarada ter primeiro grau e fazer concurso para poder passar. Nunca. E todo mês, até o dia da morte, quando o cara ir no banco, o dinheiro está lá. Um cidadão desse dá para dizer, não, meu Deus, está aqui o que é seu para me ajudar na obra. O pessoal faz o que quiser.
Se o pastor quiser ficar para ele, é problema dele. Se ele quiser cuidar da obra, é problema dele. Mas aquele que cuida da obra do Senhor deve ter muito galardão no céu. Esse dia, aquele forro daquela igreja estava querendo desabar, que as peças que gotejou numa peça, ela estava podre. Eu fui dei um dinheiro, o irmão evangelista comprou as peças novas lá no polo, onde ele foi lá e colocou as peças segurando o forro, ajeitando. Ele tem uma goteira no alumínio mesmo, e essa segunda-feira eu vou comprar a manta asfáltica daquela que coisa, eu vou comprar lá no Getúlio para tapar, para ajeitar. Vou comprar o resto de um alumínio que falta, 30 folhas, para cobrir o resto, que tem uma parte de alumínio, outra de brasilite, que é onde está gotejando no brasilite. Mas aquele dízimo que vocês entregam, eu estou todo tempo botando nas coisas da igreja para nunca se acabar. As ofertas de sacrifício, pagando os objetos, e os objetos lá na igreja não tem nada meu, tudo é de vocês. No dia que eu morrer, entra outro. E é assim que a gente faz, a gente cuida da obra de Deus. Na hora que a gente toma uma bênção uma pessoa, hoje em dia o cara diz, abençoe, pai, mas não estira a mão nem nada. Mas antigamente era ensinado você a abrir a mão, botar na direção da pessoa e dizer assim, uma benção, meu pai. Mas nunca ninguém bota a mão fechada como quem vai dar um burro, a mão aberta. Para você receber uma benção, você tem que abrir a mão. Não é com a mão fechada não, nem para Deus, nem dízimo, nem oferta, nem um quilo de açúcar para dar para quem precisa e querer benção. Não é bem por aí não, meu filho. Tem que abrir a mão para poder a benção cair na palma da mão. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus eu quero orar. Querido Deus, Pai Santo e Poderoso, eu te dou graças porque teu nome é perfeito. Tua graça preenche todo céu e terra. Nesse momento de madrugada, Senhor, agora é 4h43 minutos, 53, estou vendo direito. Mas que o Senhor possa abençoar cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa oração, ouvindo essa pregação, que o seu Espírito Santo entre nas igrejas, nas casas, fazendo a obra perfeita no coração dos homens. Eles creiam nessa palavra e confira onde eu falei na Bíblia, para que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoa aquele que acordou, tem pessoa que já está vendo o áudio. Abençoa aquele que ainda não acordou, abençoa o restinho do sono dele nessa madrugada fria. E aquele que não pode dormir na madrugada pensando em alguma coisa, ajuda ele, Senhor. Ajuda cada um de nós. Nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus.